Aí pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma live Juba nesse sábado à noite, um sábado de calor, nesse tempo de suposto frio, mas nós não estamos vendo frio, então nós estamos aqui aconchegados, livres para que no próximo sábado nós já possamos celebrar o nosso culto presencial. E eu já quero fazer uma convocação, porque aqui na igreja a gente vai fazer aquele esquema do distanciamento, álcool gel, todo mundo de máscara e tudo mais. Hoje nós estamos distantes aqui e sem máscaras, mas num lugar seguro, mas na próxima semana nós estaremos e recomendamos que você possa vir participar com a gente desse culto no nosso retorno aí pós-pandemia, se nada acontecer diferente, ok? Eu quero convidar você a fazer uma oração enquanto você se prepara sua Bíblia, entrando aí na nossa live. Eu gostaria de dizer para você compartilhar o nosso contato com os seus amigos, familiares, reúna pessoas ao redor, porque hoje Deus tem algo a tratar ao seu coração, ao meu coração, ao nosso coração aqui. E nós já postamos aí no Insta o tema do culto desta noite, o oposto do que é correto. Então nós vamos trabalhar um pouquinho em cima desse tema, uma meditação rápida, uma meditação objetiva, para que Deus possa tratar o nosso coração e a gente entender algumas coisas que têm acontecido na nossa vida. Nós não vamos falar da vida de outras pessoas, não queremos de outras, mas o que acontece conosco, o que acontece na nossa sociedade, por conta de nós muitas vezes, ou recebermos, aliás, informações erradas, interpretações erradas da Bíblia, ou até mesmo distorções propositais daquilo que Deus chama de princípios e valores, que foram totalmente distorcidos e que são totalmente também desconexos daquilo que a Bíblia nos ensina. Ok? Eu quero te convidar a fazer uma oração junto com a gente aqui nessa noite. Depois nós vamos cantar um louvor aqui maravilhoso, e vamos nesse clima de adoração cultuar o Senhor nessa noite. Ainda que distantes, nós queremos compartilhar algo de Deus, da parte do Senhor para o seu coração. Deus te abençoe. E ainda você tem tempo de enviar o contato Juba Pederneiras aí para outras pessoas, e um pouco mais tarde este vídeo será postado no nosso canal lá do YouTube, pr.evandronunes. Você também pode assistir na íntegra esse culto online, participar dele assistindo hoje, amanhã ou qualquer outro dia que você quiser, e repostar e enviar para conhecidos seus. Assine lá o nosso canal, pr.evandronunes, e inscreva-se lá também, ok? A nossa oração: Deus abençoe a sua vida nessa noite. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, nós, como diz a tua palavra, quando reunirem 2 ou 3 pessoas no meu nome, estarei eu presente. O próprio Jesus disse isso. E nós, unidos em uma só fé, em uma só esperança, em uma só convicção, entendendo que o Senhor Jesus está nesse lugar, na pessoa do Espírito Santo, tratando primeiramente o nosso coração, posteriormente o seu coração, o coração de todos que estão aí acompanhando essa nossa live. Queridos, que o Senhor possa falar com você. Essa é a nossa intercessão hoje, que o Espírito Santo possa encontrar no seu coração lugar de morada, lugar de habitação, lugar propício para a manifestação da sua graça. Que nessa noite o Senhor seja honrado mais uma vez, e a sua maravilhosa graça venha nos envolver, de maneira que após o término dessa transmissão, após você assistir totalmente esse vídeo, você não seja mais a mesma pessoa. Essa
não é apenas a nossa intenção, esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho, e cremos que também é o sonho do Senhor Jesus Cristo, que hoje, assim como essa proposta de santificação é feita para cada um de nós que estamos aqui nesse estúdio, também será feita para você que está aí na sua casa, no seu quarto, no seu carro, na sala, com seus familiares ou sozinho, não importa. Há uma decisão a ser tomada na noite de hoje, e essa decisão, ela é pessoal e intransferível. Por isso que você possa ter seu coração quebrantado pela presença do Senhor nessa noite, e a graça dele seja abundante na sua vida, em nome de Jesus. Oramos assim e te agradecemos, para a glória do Senhor Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor aqui com o Lucas, o Davi, o Felipe e a Carol que está aqui do lado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, livra-nos coração.
Abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, novas perspectivas, a Tua presença, Pai, que é real aqui, oh aleluia. Nós reconhecemos quem Tu és, como diz o Evangelho de João, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como um dia Pedro fez essa declaração, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, Tu és o Cristo, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à destra do Pai, aguardando tão grande dia do seu retorno para buscar a sua noiva ataviada, ornamentada, de vestes brancas. Mas para isso, precisa haver um acontecimento, o acontecimento que essa canção relatou para nós na noite de hoje. Abra os nossos olhos, Pai, para olharmos e reconhecermos de fato quem Tu és. O pão nessa noite, Senhor, para olharmos e reconhecermos quem Tu és, para podermos replicar a frase, Senhor, que aqueles discípulos Teus replicaram, assentados à mesa com Jesus, quando eles entregavam os pontos, quando eles deixavam de lado tudo aquilo que o Senhor havia clamado, pedido para eles, um ministério, para que eles realizassem as obras do Senhor. Eles desanimaram, eles deixaram de lado, eles estavam entregando seus pontos, abrindo mão daquilo que o Senhor os havia chamado para que fizessem. Mas ao partir do pão, diz a Tua palavra em Lucas capítulo 24, se lhes abriram os olhos, disseram que era o Senhor. E na mesma hora, aquela frase incrível, maravilhosa foi dita em uma conversa de dois desses discípulos. Um olha para o outro e diz: porventura não nos ardia o coração quando Ele falava conosco? Aquele mesmo Jesus fala com você, comigo, com todos nós que estamos aqui na noite de hoje. Basta cada um de nós reconhecermos quem Ele é. Basta cada um de nós replicarmos a frase, a afirmação assertiva, fundamental, que Pedro um dia disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A promessa se cumpriu em Jesus. Lá de Gênesis 3:15, nasceu. João diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de bondade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele está aqui nessa noite para falar comigo, com você e com todos nós que estamos aqui. Reconhecemos quem Tu és, Senhor. Reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som
tome o lugar de honra. Tome o lugar, Senhor, onde aqui nessa noite, Senhor. Aleluia! Tome o lugar de honra. Quem tu és, te reconhecemos. Quem tu és, te reconhecemos. Oh, reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Aleluia, 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 aleluia. O oposto do que é correto, o oposto do que é mensagem que tem sido pregada pelo mundo aí fora. Inversão de valores, distorção da palavra, transferência de responsabilidade. Assim, importância da oração, da leitura, da vida com Deus, da adoração cotidiana. Se perguntar aqui nessa noite para cada um que está aqui, cada um tem a sua vida devocional, sua vida de oração. Se eu perguntar para você que está aí assistindo, talvez você tenha essa vida, talvez não. E muitas vezes a ausência da presença de Deus nos impulsiona a viver o título dessa mensagem, viver o oposto daquilo que é correto. Nós sabemos o que é correto. Correto é andar segundo a palavra de Deus, segundo a lei dos homens. Mas há uma crise entre nós, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano errou e pecou e foi expulso do paraíso. Há uma crise estabelecida chamada pecado, desde que essa praga entrou na vida de Adão e Eva, entrou no mundo através da vida de Adão e Eva. O homem passou a distorcer valores, o homem passou a transferir responsabilidades. Haja visto a declaração do próprio Adão, quando Deus o chama lá em Gênesis, após a queda, após Adão e Eva terem comido do fruto proibido pelo Senhor. Deus aparece, como diz o texto de Gênesis, na viração do dia, como fazia para ter um relacionamento, um diálogo com Adão. Nesse momento, Adão se esconde e Deus o chama. De repente saem os dois e Deus diz: Adão, o que você fez, meu irmão, meu filho? Adão, o que você fez, camarada? A atitude de Adão não é dizer assim: Senhor, eu errei. Não, a atitude de Adão é transferir a responsabilidade do seu erro para Deus. Adão diz: foi a mulher que o Senhor me deu. Ele não assume aquilo que ele faz. Não assume. Por sua vez, quando Deus a interroga, ela diz: foi a serpente. Ela não assume o seu erro. Talvez Adão e Eva são aí os nossos
modelos, porque muitas vezes nós não assumimos aquilo, procuramos um bode expiatório, procuramos um Judas, para descarregarmos toda a nossa culpa na vida dessa pessoa. O oposto do que é correto, é o que nós fazemos, exatamente o oposto daquilo que deveríamos fazer, reconhecer que erramos, consertar a nossa vida e partir. E na verdade, nós ficamos procurando, desculpa a expressão, mas é uma expressão popular, ficamos procurando pelo em ovo. Na nossa vida pessoal é assim, no nosso trabalho é assim, na escola é assim, nosso círculo de amizades é assim, no Congresso Nacional é assim, na política é assim, no esporte é assim, todo lugar é assim. Pagar o pato, alguém tem que levar a culpa, porque muitas vezes o erro que nós geramos, a gente não assume, e aí nós temos que pegar e achar um culpado. Eu quero tomar como base hoje para nossa reflexão aqui, bem rapidamente, a carta aos Romanos. Eu quero ler um versículo, ler essa carta inteira. É a carta das mais teológicas e instrutivas que a Bíblia nos menciona, nos mostra. E essa carta que Paulo escreve aos Romanos, ela traz aplicações incríveis na nossa vida, coisas que nós podemos melhorar em nós, não é outra pessoa, não é terceirizar aquilo que nós temos que melhorar, não é transferir para outra, se fulano assiste, vou mandar para fulano esse vídeo, porque ele precisa disso, ele precisa acertar a vida dele, assim como eu preciso, você precisa, o Lucas precisa, o Felipe precisa, o Davi precisa, o Alexandre que está ali atrás precisa, a Carol que está lá atrás precisa também, todos nós precisamos. Então não temos que transferir a responsabilidade. Você pode sim repostar, enviar, encaminhar, fazer o que você quiser com esse vídeo, mas não se isente da responsabilidade que é sua, minha, pessoal, de cada um de nós. Romanos, capítulo de número 1, verso de número 28, Paulo diz aos romanos da seguinte maneira: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Eu quero ler de novo esse verso. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, lançou fora a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, o oposto do que é correto. A gente precisa entender aqui, esse texto ele fala, tem muitas coisas aqui que são corretas e elas são praticadas de forma oposta. Aqui eu separei, por exemplo, no verso de número 20, Paulo diz: visíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Em tudo que Deus fez, foi assim na criação em Gênesis capítulo 1 e 2, tudo que Deus fez, Ele diz: isto é bom, isto é bom, isto é bom, é muito bom. Então não há culpa em Deus, o que Ele fez foi correto, estabeleceu tudo, sistemas, ecossistemas, fauna, flora, a atmosfera, os céus, a disposição dos planetas, o sol, a lua, tudo, as estações do ano, tudo foram perfeitos, tudo foi perfeitamente criado
com ordem, com inteligência, de maneira pensada, de maneira correta, de maneira que o homem deveria apreciar, usufruir dessas coisas, mas ele deprecia, destrói, detona e ainda culpa outras pessoas por conta disso. Deus fez tudo o que é correto e Ele governa sobre todas essas coisas. Os atributos de Deus estão aí, mas Ele não nos força, pelo contrário, Ele nos dá o livre arbítrio, a vontade própria. Alguns até questionam, mas não vem ao caso. O fato é que eu e você podemos fazer o que nós queremos. Podemos errar ou podemos acertar, nós temos a opção pessoal. Lembra? Não é intransferível. Você não pode transferir para outra, não é transferível, ela é intransferível. A opção é sua. Você não pode terceirizar decisões para outras pessoas que vão influenciar a sua vida. Aquilo que você precisa decidir não é para outro decidir por você, é para você e eu e cada um de nós. Outra coisa que eu listei aqui do que é correto, verso de número 26, por causa disso os entregou a paixões infames, e houve uma mudança da ordem natural das mulheres nas suas relações íntimas. Por contrário, semelhantemente, verso 27, homens, isso está falando da relação sexual, foi mudada, que foi transformada, transtornada em algo horrível, para que Deus pudesse para que se tornasse abominável diante de Deus. A Bíblia fala lá em Gênesis: portanto deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à mulher, e os dois serão uma só carne. Transformaram o que é correto de Deus, homem, mulher, em algo que é uma aberração que a própria Bíblia condena. E hoje nós temos que ficar medindo palavras, ou somos muitas vezes, por imposição de grupos, minorias e tudo mais, a ficar aceitando aquilo que a palavra reprova. Meu irmão, cada um pode ter a sua sexualidade do jeito que quiser, mas imposição, aí não, isso não é aceitável. E a igreja, para não ficar fora de contexto, a igreja, de uma maneira geral, muitas vezes tem aberto mão de princípios e valores do Senhor. O oposto passou a ser correto, politicamente correto. As formas tornaram-se politicamente correto, 2 pesos e 2 medidas, enfim, tantas coisas que eu e você passamos. Não é só a igreja, em todos os lugares, mas a igreja em si, ela se torna um padrão. Quantas vezes nós ouvimos e também já falamos a respeito do termômetro do mundo aí fora, quando alguém que não é cristão pratica algo horrível, horroroso, é comum, é normal, aceitável, natural e muitas vezes digno de aplausos. Quando um cristão peca, erra, a frase é a seguinte: poxa, você não é crente? Você não deveria fazer isso. Crente não deve fazer isso, crente não deve mesmo. Muitas coisas eu e você erramos. E alguns lugares aceitam esse erro, porque não pode perder pessoas, não pode perder membros, vamos botar um pano quente. O oposto passa a ser correto e não deve ser dessa forma. Verso 18, verso 19, a palavra de Deus diz assim, nós estamos no capítulo de número 1 de Romanos: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm pela injustiça.
permutam, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aí o verso 20 que a gente leu, porque os atributos de Deus, invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, também a sua unidade, claramente se reconhecem. Deus revelou um padrão de vida santa, um padrão de vida correto, um padrão de vida para que a gente andasse nele. E nós deixamos de lado. Hoje, nessa noite, eu gostaria que você pensasse comigo. Eu quero falar assim, de maneira muito rápida e de uma forma muito clara. Um cristão autêntico e verdadeiro, conhecedor da palavra, coisas erradas, práticas que a Bíblia condena em todos os aspectos da vida, em todas as áreas do ser humano. E você pode pensar em cada uma delas. Um cristão ou uma pessoa que se diz ser cristã, que apoia coisas antibíblicas, fora de contexto, será que é um cristão de verdade? Será que é um cristão autêntico? Um jovem que se envolve com questões, com movimentos, com situações aí fora, por conta de escola, por conta de grupos de WhatsApp, canais, enfim, essas mídias que estão aí, que seguem pessoas, que ferem o padrão bíblico, será que são cristãos verdadeiros, autênticos? Será que de alguma forma não estão transtornando, distorcendo padrões bíblicos? Pecar é errar o alvo. Viver uma vida de pecado é viver uma vida errando o alvo. E tem um custo isso. Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas não é só a morte física. Não é a morte física apenas. O coronavírus, o Covid, matando pessoas. Ou parece, entendam o que eu vou dizer aqui. Entendo, pelo amor de Deus. Entendam, parece que o Covid-19 se tornou o juiz daquele que viveu uma vida torta, extravagante. Uma pessoa que fumou a vida toda, arrebentou com seus pulmões, gerou tanto desgaste no seu corpo, no seu físico. Hoje esse vírus tem atacado e parece que ele tem sido o juiz desse século. Quantas pessoas têm morrido aí por problemas de pulmão, problemas respiratórios, fruto de uma vida totalmente desregrada, de uma vida total, de um corpo totalmente dilacerado, arrebentado porque não foi cuidado. Esse vírus chegou e detonou, e a culpa tem sido dele. O índice, que muitas vezes é um índice mentiroso, que alguns canais de televisão, e eu nem vou citar aqui qual canal que é, mas muitas vezes tem influenciado uma massa, muitas vezes tem publicado números, estatísticas que não condizem com a realidade. É lógico que o vírus é uma realidade, que a pandemia é uma realidade, mas ele tem sido o juiz de muita gente aí. Tem a morte a ele, mas na verdade foi fruto de uma vida inteira desregrada, uma vida inteira arrebentando com seu corpo e etc. E pessoas aniquilando governos, detonando pessoas. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. É sobre pessoas cristãs que distorcem o valor das escrituras sagradas.
seguem grupo A, B ou C, de esquerda, disso, daquilo, batem palmas para ideologias que pregam tantas coisas que a Bíblia condena, tantas coisas que a Bíblia condena, falam-se tanto e depois levantam mãos chamadas de mãos santas para adorarem a Deus. O oposto do que é correto. O oposto do que é correto é o erro. Correção é uma coisa, erro é outra. A Bíblia diz: errai por não conhecer as Escrituras. Agora eu fico imaginando quando a pessoa erra de maneira proposital. Pega e extrai das Escrituras apenas aquilo que lhe convém e aquilo que o Senhor está tratando, está taxando de ser transformado pela presença e pela pessoa dele. O ser humano vai lá e descarta, deixa de lado, mas apenas fica pegando textos, fragmentos de textos fora de contexto e faz daquilo verdades e pregações. Verdades e pregações. À noite, em nome de Jesus, você possa entender a sua vida. Como é que a sua vida está? Faça um balanço de você, não do seu amigo, não do seu cônjuge, não daqueles que estudam com você, não daqueles que andam com você, não daqueles que você conhece, não do governo. Não. Faça um balanço pessoal, interpessoal, de dentro de você. Faça esse balanço na noite de hoje, ou no momento que você estiver assistindo esse vídeo. Não transfira a responsabilidade. Eu sou. Não. Muitas vezes nós criamos os nossos próprios monstros, as nossas próprias capas, fantasias e máscaras. Somos nós os culpados daquilo que nós fazemos. Tanto é verdade isso que diante de Deus, a Bíblia diz que um dia, diante de Deus, nós chegaremos de maneira individual e prestaremos conta de tudo aquilo que nós fizemos. O Senhor requererá das nossas mãos as nossas obras. E aí não vai ter condições, não vai haver condições de terceirizarmos aquilo que temos nas nossas mãos. Olha, Senhor, a minha vida foi torta até hoje porque o sistema fez isso comigo, porque minha família fez isso comigo, porque um amigo fez isso comigo, porque minha esposa fez, porque minha mãe fez, porque meu marido fez. Você fez com você. Eu fiz comigo. Temos diante do Senhor de toda a sua glória e nós poderemos ouvir duas frases apenas, vindas da parte do Senhor. E isso deveria ser muito importante para nós. Duas frases Deus poderá dizer quando apresentarmos diante da pessoa dele. A primeira, e a que eu gostaria de ouvir, gostaria que cada um de nós ouvíssemos dos lábios: vinde bendito, entra no meu gozo, na minha alegria, na minha presença. A segunda frase, e é a que nós não queremos ouvir de maneira nenhuma e nem desejamos que você a ouça, é: aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Não vai haver terceira ação, não haverá. São duas falas de Deus,
duas frases: vinde bendito, entra no meu gozo, na minha alegria, ou aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. E quando o Senhor falar uma dessas duas frases, nós não poderemos de forma nenhuma falar para Ele: dá mais uma chance, como na parábola do rico e Lázaro, quando o rico, condenado a viver no inferno eternamente, ele diz: molha o dedo na água aí, porque o lugar que eu estou é horrivelmente quente, ruim. Volta lá e diga não. Lázaro diz, mendigo diz, eles têm a lei, queridos, a lei e os profetas, aqueles que pregam a palavra. Quando nós dizemos os profetas, aqueles que pregam a palavra, a santa palavra, como estamos fazendo aqui nessa noite, nós não estamos dizendo que somos mais santos do que você que está nos assistindo. Pelo contrário, somos também sujeitos a erro, assim como você o é. Mas o fato é que hoje há uma decisão a ser tomada. Há uma decisão que eu preciso tomar e que você precisa tomar. Você quer viver o oposto do que é correto? Ou você quer viver aquilo que é correto? Pastor, eu não aguento mais viver essa vida. Eu não tenho forças. Nós queremos orar com você. Estender as mãos para você. Declarar vitória sobre a sua contra o pecado, vitória contra aquilo que não é legal, aquilo que não é bíblico, biblicamente correto, aquele padrão que você está vivendo hoje, que não é o padrão que o Senhor Deus escreveu aqui para que você vivesse e andasse nele. O padrão da santidade. Jesus disse: olha, a minha vida está aí, para você ser a minha cópia, o meu xerox, o meu padrão eu deixei aqui nessa terra. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, morto por quê? Não é apenas a morte física, mas é a morte espiritual. Se a gente crê hoje, há pessoas aí que estão assistindo a gente agora, que pensaram o seguinte: comigo não tem mais jeito, do jeito que eu estou agora, se eu morrer, não tem mais jeito, eu não consigo vencer, não consigo viver. Nós queremos orar por você. Enquanto os meninos fazem um som aqui atrás, o Lucas vai interceder pela gente e nós vamos orar por você, para que essa mensagem de transformação alcance o teu coração nesse momento, agora. Suicídio não é solução. Suicídio não é solução. A solução é entregar a sua vida para Jesus. E se você deseja fazer isso agora, nesse momento, repita comigo essa oração para orarmos a favor da sua vida. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos agora. Te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Apaga todos os meus pecados, ó Pai, conscientes e inconscientes, pecados que eu cometi, pecados que eu cometi acidentalmente, pecados que estão vindo à minha mente agora. Limpa-os da minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Traz arrependimento para mim, para que eu deixe esse mal e escreva o meu nome no livro da vida, para reconhecermos que Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Nessa noite, papai, escreve o meu nome no teu santo livro, no livro da vida, e me receba como teu filho, em nome de Jesus. Amado Deus, nós oramos nessa noite para que cada pessoa, onde quer que ela esteja, que fez essa oração pela primeira, segunda, terceira vez, oramos, ó Pai, para que essa pessoa que já é membro de igreja ou cristão há muito tempo, também entendeu essa mensagem na noite de hoje, que ele ou ela entregar sua vida para Jesus de verdade, se arrepender do mal e viver uma vida correta. A nossa oração, Pai, é para que essa oração atravesse os canais, ó Pai, onde esse vídeo está sendo postado e alcance o coração das pessoas em nome de Jesus, gerando vida aonde tudo estava morto, gerando paz aonde havia guerra, gerando alegria onde havia tristeza, gerando, Pai, esperança onde reinava o desespero, gerando novas possibilidades aonde as possibilidades já haviam se esgotado, abrindo, Senhor, novas portas onde tudo estava fechado. Nossa oração, e nós abençoamos, ó Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, segundo a Tua Palavra, como a Tua Palavra diz, nós replicamos e dizemos a mesma coisa, Pai. Assim, abençoei os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti a sua glória, a presença do Senhor, que você seja abençoado ao entrar e ao sair, e a presença do doce, querido Espírito você, aonde você estiver, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não faça o oposto do que é correto. Faça o que é correto. Que Deus te abençoe. Te esperamos aqui no próximo sábado para cultuarmos o Senhor juntos, em nome de Jesus. Um grande abraço para você. Se você precisar de alguma direção da parte de Deus, de uma oração, eu quero deixar meu telefone para você entrar em contato conosco. 014 9 23 38. Esse é o meu telefone. Se você precisar da gente, se a gente puder te ajudar em oração, você pode acessar o nosso WhatsApp. Nós estaremos orando pela sua vida, em nome de Jesus. Pode entrar no nosso Instagram, Juba Pederneiras, pode entrar lá e se inscrever no nosso canal PR. Que Deus te abençoe, seja próspero em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Aleluia. Valeu, galera. Obrigado, Deus abençoe.